Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Uma alegria poder estar aqui com os irmãos da Ouro Sanguinho, né? Podem tomar o assento. Estar aqui agora na direção e no pastoreio do Felipe, da sua esposa, e estar aqui junto com os irmãos, né, que a gente ama, aprendeu a amar, né, essa igreja querida e abençoada. Uma lição maravilhosa, uma lição palpitante, né, de interesse atual. E o tema do capítulo 13, que nós vamos aprender, não tem como fugir, né, irmãos? É humildade. E poderíamos também colocar outro tema, que é santidade. Dentro disso que Jesus realizou ali, nós temos o simbolismo da santidade, que a gente vai estar aprendendo nesta manhã maravilhosa, essa hierarquia, podemos dizer assim, do capítulo, né? Humildade, santidade, e aí vem felicidade. Porque não tem felicidade plena, verdadeira, sem trilharmos o caminho da humildade e da santidade. Jesus, meus amados, ele tinha propriedade para dizer: aprendam de mim, que sou manso e que sou humilde de coração. Jesus tinha propriedade para isso. E quando a gente olha para o capítulo 13 até o 17, nós vamos ver que é um discurso de despedida de Jesus. Capítulo 13 ao 17, ele está se despedindo dos seus discípulos, porque ele iria partir, ele voltaria para o Pai, e ele estava preparando os discípulos para aquilo que eles iriam enfrentar e para aquilo que eles deveriam ser. Então, é um discurso de despedida de Jesus que culmina lá no capítulo 17, que é um capítulo muito maravilhoso, muito profundo, que é a oração intercessória de Jesus, não somente pelos discípulos, mas também por nós que estamos aqui nesta manhã, e por aqueles que ainda vão crer em Jesus, estão incluídos na oração sacerdotal de Jesus. E nessa oração sacerdotal tem algo muito profundo. Eu sei que vai ter uma lição depois só abordando a questão da oração intercessória de Jesus, mas tem algo muito profundo ali na oração intercessória de Jesus e tem a ver com aquilo que a gente vai aprender nesta manhã, que é uma lição de humildade, de amor, de comunhão. Porque Jesus, na oração sacerdotal, ele fala algo muito interessante, que ele veio para revelar o Pai. Nós conhecemos o Pai através de Jesus. Tanto é que quando Felipe pergunta para ele: mostra-nos o Pai, ele diz: há tanto tempo eu estou convosco, e vocês me perguntam, mostra-nos o Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que ele é a expressa imagem da pessoa do Pai, a expressão exata do seu ser. Eu e o Pai somos um, ele diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. No início do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, nos diz que ele é o Verbo. Verbo é palavra, palavra expressa pensamento. Ele veio para expressar aquilo que estava na mente do Pai, ele veio para revelar o Pai. Mas há uma verdade também muito interessante ali, que para que o mundo conheça Jesus, o Pai é conhecido através de Jesus. Mas para conhecer Jesus, para que as pessoas lá fora, o mundo lá fora, conheça Jesus, é através da igreja. Quer ver? Abra sua Bíblia aí, João 17. João 17 e o 23. O mundo só conhecerá Jesus através da nossa unidade, através da nossa comunhão. E não tem como haver unidade, não tem como haver união onde há orgulho, onde há arrogância, onde há soberba. Não tem como haver relacionamentos saudáveis. Olha o que ele diz: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em o que, irmãos? Unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado eles como tens amado a mim. O compromisso é nosso. A responsabilidade é nossa, é da igreja.
o mundo só conhecerá Jesus através da nossa unidade, através da nossa comunhão, que nós realmente possamos viver esta plena unidade. Amém, irmãos? Então, 13 a 17 é um sermão de despedida de Jesus, e o capítulo 13, voltando lá para a nossa lição, né? A gente não vai ler aqui, né, irmãos, ipsis litera a lição, nós fizemos aqui já um resumo, mas o capítulo 13 começa falando que Jesus, sabendo que já era chegado a sua hora. João, o evangelista João, ele dá muito enfoque, muita ênfase a essa questão, era chegado a sua hora. 2 e 4 de João diz, ainda não é chegada a minha hora. 7 e 30, porque ainda não era chegada a sua hora. Capítulo 8, versículo 20, a mesma expressão. 12 e 33, é chegado a hora do Filho do Homem ser glorificado. 13 e o versículo 1 aqui, que é o capítulo que estamos estudando. Sabendo Jesus tinha plena consciência da sua missão. Jesus tinha plena consciência de onde tinha vindo, o que estava fazendo e para onde ele ia. Sabendo Jesus que era chegado a sua hora. 17, versículo 1 de João. Pai, é chegado a minha hora. Que hora era essa, irmãos? É a hora em que o plano da redenção seria colocado em prática. A sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos, todos aqui bonitinhos, todos aqui ajeitadinhos, cheirosinhos, porque Ele pagou o preço lá na cruz. A hora havia chegado. Glória a Deus. Então, o plano da redenção, a gente costuma dizer que é um plano que estava antes da fundação do mundo estabelecido. O pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Há uma frase que alguns dizem que antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha dito haja cruz. A cruz já estava no plano de Deus, pois ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico da nossa lição, uma história real sobre humildade. Eu ouvi, lendo algo ontem sobre isso, alguém usou a expressão aqui, que é uma parábola encenada. Isso aqui é uma parábola encenada de Jesus sobre humildade. Não é que a igreja precisa literalmente, como tem alguns movimentos, algumas igrejas que literalmente eles usam isso aqui. O lava-pés. Mas não é isso que Jesus estava falando. Jesus estava dando uma lição de humildade. Porque quando a gente olha para o contexto, e os evangelhos sinóticos vão falar sobre isso, Jesus conhecia o coração dos seus discípulos. Havia um espírito de competitividade entre eles. Havia orgulho no coração deles. Havia arrogância no coração deles, tanto é que Lucas 22, 24 a 30, eles estão discutindo quem era o maior. Quem é o maior? Eles estavam preocupados com posição. Eles estavam preocupados com status. E aí Jesus, ele dá essa lição, ele traz essa parábola encenada, que a gente conhece muito bem, que não era tarefa de Jesus fazer aquilo. O anfitrião não tinha a obrigação de lavar os pés dos seus convidados. Era a tarefa de um escravo. Era a tarefa de um servo. Mas ninguém naquele jantar e naquela reunião teve coragem de se levantar. Por causa do orgulho, por causa da arrogância, por causa da prepotência. E lavar os pés no Oriente era uma tarefa importante, mas indesejada. Ninguém queria. E as mesas não eram como as nossas. As mesas tinham aproximadamente 20 e 30 centímetros. Eles estavam no chão. Usavam sandálias, os pés empoeirados, todo sujo, encardido. Lavar os pés de Jesus até, quem sabe alguém poderia.
os pés de Jesus, mas lavar os pés de Pedro. Quem sabe alguém pensou assim, eu vou lavar os pés de Judas? Lavar os pés dos seus pares? Não, é inconcebível. Olha como o orgulho cria barreiras, irmãos, de relacionamento. Era dever de um escravo, e ainda assim um escravo judeu não poderia ser forçado a lavar os pés. E aí aqui o comentarista, ele diz que houve uma mudança de paradigma. Glória a Deus. Jesus quebra os paradigmas. Jesus quebra os padrões estabelecidos na época. Isso é fantástico, irmãos, porque ali estava encarnado o próprio Deus, o Senhor, o servo soberano, o Criador dos céus e da terra, que possui todos os títulos que nós podemos imaginar. É só a gente olhar para a Bíblia. E ele se levanta no meio daquele jantar, no meio daquela ceia, e surpreende a todos. E ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Já era um prenúncio do seu auto-esvaziamento. Ele se esvaziou, diz Paulo, até a morte, e morte de cruz. Esse auto-esvaziamento, ele começa durante o seu ministério, e ele vai até a cruz. Ali ele estava se despindo. Ele tirou a capa que estava sobre ele, já simbolizando o seu auto-esvaziamento. E aí Jesus dá uma lição extraordinária sobre humildade aos seus discípulos. Porque ali naquela ceia, Jesus fez com que os seus discípulos se tornassem grandes através do serviço. Porque grande é aquele que serve. Grande é aquele que se dispõe ao serviço dos outros. E eu anotei aqui uma frase de Chesterton, que um homem verdadeiramente grande é aquele que faz os outros se sentirem grandes, mas através do serviço. Porque Marcos 10:45 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele poderia ser servido? E como? Ele era mestre, ele era Senhor, ele era Deus. Poderia, vocês têm que me servir, vocês têm que me honrar. Mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Ele quebrou os paradigmas. E aí nós conhecemos o desenvolvimento da história. O resumo desse tópico. O exemplo histórico de humildade que nosso Senhor deu aos discípulos é prático, atual e atemporal. Ele trocou o trono por uma bacia com água. Uma bacia. Nós precisamos voltar à bacia. Literalmente não. Você não pegar uma bacia com água e sair lavando os pés dos irmãos. Que é uma tarefa degradante, humilhante. Ele foi até o extremo da humilhação. Porque o capítulo 13, aqui ainda tem algo muito interessante, que diz que ele, amando os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Sabe que depois daquele não amou mais? Esse fim aqui acabou? A expressão aqui é muito interessante no original grego, que diz eis telos. É um amor ao extremo, amor ao máximo, é o amor sacrificial. Foi isso que Jesus fez. Ele levou esse amor ao extremo e lavou os pés do traidor. Ele lavou os pés de Judas. Ele sabia que Judas era o traidor. Os discípulos ainda não sabiam. E o amor dele era tão grande, pastor Felipe, que até o último momento ele poupou Judas. Ele não revelou quem era o traidor, porque imagina a confusão que daria.
Se Malco lá, querendo prender Jesus, Pedro já cortou a orelha. Imagina se ele soubesse que Judas era o traidor. Teria cortado o pescoço de Judas. Teria dado uma confusão muito grande entre eles. Mas Jesus poupou até o final. E ele lavou os pés dos discípulos. Ele lavou o pé do traidor. Que lição de humildade. Que lição de humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico de número 2, meus irmãos. A humildade implica autoconhecimento. Jesus tinha conhecimento da própria natureza, de quem ele era, da sua identidade. Ele sabia que tinha vindo do Pai. E em várias passagens do Evangelho de João, ele vai dizer: eu não busco a minha glória. Eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, ele tinha conhecimento da sua própria natureza. E nós precisamos ter esse autoconhecimento da nossa própria natureza. Que natureza é essa? Uma natureza caída. Natureza adâmica. Uma natureza pecaminosa. Nascemos com essa natureza. Claro que a partir do momento em que nós somos salvos, regenerados, recebemos uma nova natureza, mas a natureza antiga continua. E essa natureza antiga, ela não é inclinada à humildade. Não. Nós temos algo dentro de nós chamado ego. Esse ego não é fácil de lidar com ele. Porque a tendência é a gente querer ser servido. A tendência é a gente querer reconhecimento. A tendência é a gente querer aplausos, elogios. Essa é a nossa tendência. Todo mundo carrega uma plaquinha invisível dentro de si, dizendo: olha eu aqui. Olha eu aqui. Porque é a nossa natureza pecaminosa. É isso que o autor aqui está falando. Autoconhecimento. E somente através da humildade que nós vamos conseguir vencer. Através da humildade, que Andrew Murray diz que a humildade é o único solo em que a graça cria raízes. A graça não cria raízes em um coração orgulhoso. A graça não cria raízes em um coração soberbo e prepotente. Pelo contrário. Pedro entendeu muito bem isso. Né? Na hora ele não entendeu. Jesus disse: olha, espera. Você vai entender. Você vai ter a iluminação do Espírito Santo. E parafraseando aqui, quem sabe, Jesus disse assim: você ainda vai escrever sobre isso? Sobre humildade? E eu queria que algum irmão abrisse para mim 1 Pedro, capítulo 5, 5 ao 7. Se eu não estou equivocado, ele fala sobre nos revestirmos de humildade. Quem achar aí pode ler. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Acho que é o anterior, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É o 6. É o 6? É, mas o 5... O 5 também. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos... Aqui? Isso. Aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém. Revistam-se de humildade. A ideia que ele está aqui em mente, o irmão Zé diz, é de Jesus lá. Tirando a capa, se revestindo de humildade. Porque Deus resiste. Deus não tolera o soberbo, porque ele lembra do diabo. Tanto é que Paulo, ele instruindo a Timóteo com relação a alguém que vai ser separado para o ministério, ele diz: não, o quê? Neófito. Não separe alguém neófito. O que é neófito? Recém-plantado.
novo convertido, não tem estrutura, não tem maturidade. Porque o que vai acontecer? Para que ensoberbecendo-se, orgulho, agora eu sou presbítero da igreja, agora eu sou evangelista, agora eu sou pastor, agora você tem que me respeitar, agora eu tenho título, agora eu tenho cargo. E daí? Que é presbítero, que é evangelista. Aí que tem que servir mais a igreja. Quanto mais alto o degrau, mais tem que servir. O último degrau da humildade, o último degrau da liderança é a humildade. Então, o neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo, que foi o orgulho, que foi a soberba, que foi a arrogância. E aí, o Pedro diz que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Glória a Deus. E uma palavra muito interessante, gosto da parte da gramática, etimologia, trata da origem das palavras. Há uns anos atrás, essa geração de hoje já não sabe o que é andar com dicionário na mão. Gostava muito de dicionário, estava sempre com dicionário. Hoje você dá um clique aí no Google, você fala ali tal palavra, ele te dá a definição. Mas antigamente a gente andava com o dicionário realmente na mão. A palavra humildade vem de uma raiz que é humus. Humus. Terra. Solo. Olha que interessante. O humilde, ele sabe de onde que ele veio. Ele sabe de onde que veio. Que ele é pó. E que ele vai voltar para o pó. Isso aqui tem a ver com o tópico aqui, ponto de número 1. Conhecendo a própria natureza. Por isso que o salmista vai dizer que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Humildade tem a ver com alguém que reconhece a sua estrutura, as suas origens e mais. Humus tem a ver com terra fértil, terra preparada para receber a semente. Aquele que é humilde, ele nunca se acha autossuficiente, ele está sempre preparado para receber a boa semente, ele está sempre preparado para receber um aprendizado a mais. Amém? E aí eu já citei aqui uma vez, falando sobre humildade, uma frase que diz que o humilde é aquele que sabe que não sabe tudo. A gente não sabe tudo, irmão. Ele sabe que o outro também sabe. Ele sabe que ele e o outro poderão saber muita coisa juntos. Ele sabe que ele e o outro nunca saberão tudo. Humildade é isso, auto-reconhecimento. Reconhecer a nossa natureza, reconhecer o nosso lugar, reconhecer a nossa estrutura. Conhecer a própria natureza. Ainda nesse ponto, irmãos, conhecendo a própria natureza, há um parágrafo aí que diz assim, ó, neste contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de senhor pelo de um simples servo, para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Trocou o papel. E aí Paulo vai dizer que ele, sendo rico, se fez pobre, por amor aos seus discípulos. O exemplo deixado por Jesus, que exemplo maravilhoso, e ele diz, olha, assim como eu fiz, vocês devem fazer também. E aí ele, lá no final desse ponto de número 2, vai falar sobre Filipenses capítulo 2, versículo 5, a gente conhece muito bem. Paulo dizendo para a igreja de Filipos, porque era uma igreja abençoada. Era uma igreja que não tinha problemas doutrinários. Você não vê Paulo exortando os crentes com relação a heresias no meio da igreja. Só que naquela igreja havia problemas de relacionamento. Tanto é que no capítulo 4 e o versículo 2, se não me trai a memória, se algum irmão puder conferir aí, corrigir.
4:2, ele vai dizer assim, ó, rogo a Evódia e a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Estava tendo problema de relacionamento. E aí ele fala no capítulo 2 e o versículo 3, antes ali um pouquinho, que é o texto áureo da humildade. O texto áureo da humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E no versículo 5, ele vai dizer: tenham vocês a mesma atitude, o mesmo sentimento que Jesus teve. É para nós refletirmos nesta manhã. Que nós tenhamos a mesma atitude. Atitude essa, de humildade. Em toda a sua maneira de viver, ele demonstrou humildade. Porque humildade não é apenas algo exterior. É algo interior, é uma disposição de mente. Eu posso vir aqui com um terninho rasgado, com uma calça rasgada, com um sapatinho todo velho. Eu sou humildezinho. Né? Humildade não é isso. Humildade não é vir aqui falar errado, português errado. Eu sou humilde. Isso não é humildade. Humildade tem a ver com o coração. Algum comentário, irmão? Falar alguma coisa? Uns dias ali já está. Nada passais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Meu Deus do céu. Pastor Felipe, quer fazer alguma coisa? Fica à vontade. Estamos aí. Tá bom? Estamos aí para. E aí, a partir do versículo 5, ele vai falar sobre o autoesvaziamento de Jesus. Sendo em forma de Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo. Você quer ser cheio de Deus? Se esvazie. Se esvazie do seu eu, do seu orgulho. Se esvazie das suas vaidades. Aí você vai receber a plenitude de Deus na sua vida. Esvaziou-se a si mesmo. Convém destacar aqui que o autoesvaziamento de Jesus é um esvaziamento da glória e não da divindade. Porque lá no Evangelho de João, na oração sacerdotal 17, versículo 5, ele diz: glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele se esvaziou da glória, da sua majestade, mas ele era Deus e sempre foi Deus. Tanto é que quando ele desceu do céu, ele não deixou de ser Deus, e quando ele subiu ao céu, ele não deixou de ser homem. Eis o mistério das duas naturezas de Jesus. Pode falar, irmã. Eu acho assim que a pessoa que ela é arrogante, ou que é soberba, ela não tem conhecimento de si mesma. Eu acho que falta o conhecimento, né? Ela está nos olhos vendados, né? Verdade. Na terra. Porque quem conhece a si mesmo não tem como ser arrogante. Né? E como você falou aí, né, da humildade no mundo da terra, né? Então a pessoa que tem essa consciência, né, ela jamais vai ser uma pessoa soberba, né, achando que às vezes Deus dá uns dons Porque ela merece. espirituais e ela acha que aquele dom ali é dela. E aí ela usa às vezes o dom espiritual para poder se promover ou se sentir melhor, se sentir maior, mas basta Deus tirar que ela volta a ser nada novamente. Né? Então, tem pessoas que usam os dons e se sentem melhores com os dons, né? Achando que é mais importante do que aquela pessoa que talvez não tenha nenhum conhecimento, ou não porque talvez ela não tenha oportunidade, ou não tenha capacidade, né? Mas para Deus todos são iguais, né? E não é um dom porque Deus me ensinou a cantar bem, ou a pregar bem, que eu acho que eu vou pensar que eu sou melhor que qualquer um. Né? Então, se eu tenho esse discernimento, né, eu vou ser uma pessoa humilde. E é o contrário, né? Quanto mais dons possui, mais responsabilidade possui, autoridade, mais serviço ao reino de Deus. A gente prega para servir ao reino de Deus. A gente canta para servir ao reino de Deus. Quanto mais eu estudo, mais sei que nada sei. Né? Então,
o exemplo de Jesus, irmãos, é extraordinário. E aí Paulo vai continuar dizendo que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, aqui nós temos uma lição de serviço, de humildade. E eu coloquei aqui que servo hoje é um título que ninguém mais quer. Os apóstolos, quando eles começam ali a escrever as suas cartas, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para Paulo. Ele é servo. Hoje o camarada quer ser chamado de reverendo, quer ser chamado de apóstolo, patriarca, e lá vai, né? É título que não acaba mais. Uma vez eu não chamei um camarada de pastor, conhecido, era conhecido meu Deus, sou pastor. Claro que existe hierarquia, e a gente tem que respeitar a hierarquia da igreja, né? Mas servo, mas a gente é servo. Temos que colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4:1 que os homens nos considerem como ministros. Gente que bate no peito, sou ministro do Evangelho. Você conhece muito bem, a palavra ministro é servo. Hiperetes, remador. O remador é aquele que ficava lá no porão do navio. Apanhava bastante, chicotada pegando, e ele lá. É o ministro. Que os homens nos considerem como ministros, porque a gente é ministro. A gente é servo da igreja. A gente é servo de Deus e do povo dele, da igreja. E aí, 1 Coríntios 3:5, quando estava lá um dizendo que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, olha a pergunta que Paulo faz. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos servos, ministros de Cristo. Aleluia. Eu plantei, Apolo regou, mas é Ele que dá o crescimento. A glória é para Ele, o louvor é para Ele, a exaltação é para Ele. Nós somos apenas cooperadores na lavoura dEle, no reino dEle. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, eu acho interessante uma estrofe do Indar, número 126, de composição da nossa irmã Frida Wingren. Ninguém chega ao céu sem as asas da humilhação. Para chegar lá, tem que ter as asas da humilhação. Meu Deus. Tem que ter humildade, trilhar o caminho da humildade. E quem é o maior no reino de Deus? Olha a lição que Jesus dá, lá no finalzinho desse ponto. Diz assim, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles. Não era um espírito de competitividade. Ensinava aos discípulos, especialmente após sua partida, no reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço, nunca o egoísmo ou os interesses pessoais. É o que o presbítero irmão Eloy leu ali, Filipenses 2:3, nada façais por vanglória ou por egoísmo. E essa que é a parte difícil, irmãos. Porque a gente tem uma natureza, como já falei, pecaminosa. A gente quer reconhecimento. A gente quer ser servido. É isso que a gente quer. Que a nossa natureza quer. A nossa natureza quer aplausos. E tem pessoas que realmente são movidas a isso, a elogios, a aplausos. Se não elogiar, se não reconhecer, meu Deus do céu. Então, é uma tendência fruto da queda e da nossa pecaminosidade. Por isso, devemos trilhar o caminho da humildade. Agora, quando Jesus chega, voltando aqui um pouco para a lavagem, quando ele chega para lavar Pedro, Pedro diz, não, você não vai lavar. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se eu não te lavar, você não tem comunhão comigo. Então, me dá um banho. Não só os pés, mas a cabeça e tudo. Me dá um banho. Não precisa, Pedro. Você já foi salvo. Você já foi regenerado. Quem já foi regenerado, não vai ser regenerado outra vez.
Amém? Você já aceitou Jesus. Você já foi justificado. Você já foi regenerado. Agora você tem que trilhar o caminho da santificação. A lavagem dos pés aqui simboliza a nossa limpeza e purificação diária, porque nessa caminhada, nesse mundo tenebroso, nesse mundo pecaminoso de trevas, nós precisamos todos os dias, através da palavra, através do Espírito Santo, nos limpar, nos purificar, que é o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, quem já foi regenerado, precisa mais. É como o sacerdote, quando era consagrado, ele tomava um banho completo. Era uma vez só o banho. Depois, quando ele ia fazer o sacrifício, ele lavava as mãos, ele tinha um cerimonial, mas o banho completo já foi dado, irmãos. Você já recebeu o banho completo, glória a Deus. Glória a Deus. Então, nesse sentido, eu costumo dizer que a gente foi salvo, estamos sendo salvos e seremos salvos. Já fomos salvos. Justificação. É um ato único. É uma vez só. Tem alguém que diz assim, a gente tem que aceitar Jesus todo dia? Não. Esse negócio de aceitar Jesus todo dia. A gente aceita uma vez só. A gente aceitou Ele e fomos justificados. Declarado justo diante de Deus. A culpa não está mais sobre nós. Os méritos de Cristo vieram para nós. Aquilo que Ele fez na cruz veio para a nossa conta que estava zerada. Coisa extraordinária, irmãos, a justificação. Tem muitos crentes que não entendem e acham que estão na igreja contribuindo para a salvação. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Temos, sim. Mas a obra completa foi Ele que fez. Imagina se nós chegássemos no céu sem essa justificação, com a nossa lista de pecados. Que lista de pecados, né? A gente peca todos os dias. Peca no falar, peca no pensar, peca no agir, peca no não agir. Por isso que a justificação, ela vem para isso. E aí, nós conhecemos muito bem aquela história de Martinho Lutero, que ele tem aquele sonho, o diabo se apresenta diante dele, mostra uma lista de pecados. Olha aqui, ó, olha os teus pecados. Ele diz para o diabo assim, a lista não está completa. O diabo volta e traz mais, tem mais aqui, ó, achei mais. Daí Martinho Lutero no sonho diz, agora ele escreve embaixo, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Aleluia. Somos purificados pelo sangue de Jesus, pela obra de Cristo no Calvário. Somos justificados. Agora estamos sendo salvos. Por quê? Porque é um processo de santificação. Era isso que Jesus estava ilustrando ali para os discípulos. Vocês já foram limpos, mas nem todos. Porque tinha um no meio deles que não tinha sido regenerado. Tinha um no meio deles que não era salvo. Assim como tem no meio da igreja. Pessoas que não são salvas. Pessoas que não foram regeneradas. Pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus. E estão no nosso meio. Judas, irmãos, nunca foi salvo. Tanto é que em outra passagem vai dizer que Jesus vai dizer assim, ó, entre vocês tem um que é o diabo. Nunca foi salvo. Sempre tinha interesses escusos. Pensava sempre em ganhos financeiros. Tanto é que ele vendeu Jesus por dinheiro. Tem muito Judas por aí, irmãos, hoje. Não foram limpos ainda, não foram regenerados. E saber que Jesus lavou os pés desse camarada. Que amor, que exemplo de serviço e de humildade. Então, nós estamos nesse processo, e há um texto que eu acho muito interessante de Paulo, Filipenses 1,6, que diz que aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Até o arrebatamento,
nós seremos aperfeiçoados. Nós estamos em obras. O Senhor está nos moldando cada dia o nosso caráter, através da palavra, através do Espírito Santo, que é aquele que opera em nós esse processo de santificação. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo estejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro também escreve isso: sede santos, porque eu sou santo, assim como é santo aquele que vos chamou. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Processo de santificação, até a vinda de Jesus. Amém? Então, o maior no reino de Deus, quem é? É aquele que usa a sua autoridade para servir aos outros. Foi isso que Jesus falou. Quando eles estavam lá discutindo, um querendo posição, né? Aquele pedido ousado de Tiago e João, né? Tiago e João. Quando estabeleceres o teu reino, que um sente à tua direita e outro à tua esquerda. Vocês não entenderam ainda o rei. Vocês não entenderam o rei. Lá no mundo é assim. Os governantes lá fora, os romanos lá, realmente, eles exercem autoridade. Eles querem ser servidos, mas no reino não é assim. No reino, o maior, aquele que tem mais autoridade, é aquele que mais tem que servir. Mais tem que colocar a sua vida à disposição dos outros. Glória a Deus. Tópico de número 3, irmãos. Humildade versus ostentação. Uma palavra bem atual. Né? Uma competição silenciosa. Já citamos aqui, né, a respeito dessa discussão que havia. Vamos ler essa passagem, irmãos. Lá em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. O maior será como o menor. 22 e 24. E houve também entre eles contenda. O negócio estava fervendo entre eles. Sobre qual deles parecia ser o maior. Estavam brigando, discutindo mesmo. Contenda. Não, eu sou maior. Não. Eu sou maior. Não, eu sou mais íntimo de Jesus. Quem sabe João dizendo assim. Eu inclino a cabeça no peito dele. Vocês não, eu sou maior. Eu tenho mais intimidade. Imagina a briga, a contenda entre eles. Os reis dos gentios dominam sobre eles, os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Aleluia. Quem governa, quem exerce autoridade, tem que colocar essa autoridade a serviço dos outros. Que lição, irmãos! Que lição extraordinária! Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. O poderoso. O Deus Todo-Poderoso, eu sou como aquele que serve. Então vocês devem seguir o meu exemplo. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Mas não era o momento. Não era o que eles estavam pensando, mentalidade política. E ainda depois da ascensão de Jesus, eu fico perplexo com isso. Quando Jesus permanece com eles por um espaço de 40 dias, ainda estão perguntando para Jesus.
para estabelecer o reino? É por esses dias? Ainda estava com a mentalidade política, mentalidade aqui, pensando aí em posição e em status. Vocês não devem se preocupar com isso. Quanto aos tempos e estações, não vos compete saber. Vocês têm que se preocupar em receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e etc. Pode falar, meu irmão. Os judeus até hoje esperam um Messias que estabeleceu o reino terreno. Terreno. Até hoje. Até hoje ainda eles têm essa mentalidade. Alguém que realmente seja um político, um libertador. Humildade versus ostentação. Temos que ter muito cuidado com essa tal de ostentação. Muito perigoso, né? A gente vive esses dias hoje. Pessoas ostentando aquilo que tem. Ostentando o seu conhecimento, sua posição, suas riquezas. Humildade versus ostentação. Jesus dá uma lição aqui interessante. A competição silenciosa, nós já vimos. Jesus estava ciente que havia essa disputa entre eles. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Os líderes na causa do Mestre não podem iniciar sua jornada de forma errada. Motivações erradas. E hoje tem muitas pessoas entrando para o ministério, vindo para a igreja com motivações erradas. Porque ministério, até há um trocadilho que diz, ministério não é ser visto, é serviço. É muitas vezes viver no anonimato, porque no anonimato não é sinônimo de derrota. Hoje a gente vive na era das mídias sociais, da ostentação, tem que aparecer, e se não aparecer parece que não tem sucesso, parece que não é de Deus, se não tiver fama, não é isso. O reino não é isso. Quantos homens e mulheres de Deus na Bíblia, anônimos, como um camarada que Paulo citou lá em Romanos, uma vez só citado na Bíblia, saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Então, anonimato não é sinônimo de derrota, não. Não é porque a pessoa não é conhecida, não é famosa, não canta por todo esse Brasil, não prega por todo esse Brasil, que não é de Deus. O importante é nós trilharmos o caminho da humildade, do serviço, o caminho da santidade, e aí vem a felicidade. Não existe felicidade plena, irmãos. Não existe felicidade verdadeira sem uma vida de serviço ao próximo, sem trilharmos o caminho da santidade. Através do serviço humilde, trilhamos o caminho da santidade e, consequentemente, desfrutamos a verdadeira felicidade. O caminho humilde de Jesus. Assim não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo mostrado de Jesus no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. Agora, o que a gente tem que ter cuidado, irmãos, é com a falsa humildade. Tem a falsa humildade. Tem gente que quer ter humilde que chega a ser orgulhoso. Quer ver a falsa humildade? Anotei aqui. Falsa humildade. Não tenho capacidade para isso. Não tenho capacidade para isso. Mas desejando secretamente ser escolhido. Ele quer ver alguém dizer assim, não, tu tem sim. Você é capaz, não tem capacidade. Não tem capacidade, né? Ele é tão capacitado, eu não sou ninguém. O André Alano ali é tão capacitado, eu não sou ninguém. Para provocar consolo e elogio, que alguém chegar e bater
nas costinhas, né? Onde você não é capacitado. Você é sim, você tem condições. Deus usa os humildes, não os teólogos. Misericórdia. Deus usa os humildes. Quer dizer que o teólogo não pode ser humilde, não. O teólogo não. Teologia, irmãos, não esfria ninguém, não. Tira essa ideia da sua cabeça. Teologia esfria. Não esfria nada. Ela apaga o falso fogo, como disse alguém. Ela apaga o falso fogo. Porque teologia é estudar a palavra de Deus. É conhecer a palavra de Deus. E quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente se torna humilde. Então, não vem com esse negócio de a letra mata. Isso aí é um erro gravíssimo dizer que a letra está falando da lei. Paulo está falando da lei. A lei realmente matava, era olho por olho e dente por dente. Agora, conhecimento da palavra de Deus mata, realmente mata. Mata o nosso eu, mata o nosso orgulho, mata um monte de coisa. Outra frasezinha, né? Eu sou apenas um vaso. Sou apenas um vaso, não sou nada. Chega para a igreja e não olha para mim. Olhar para quem, então? Eu não tenho nada, então vou falar o quê? Não tenho nada, então deixa o lugar para outro que tem alguma coisa para falar. Então, cuidado com a falsa humildade. Falsa humildade. Frase correta, em parte, mas que às vezes espera que o outro responda com elogios, como: não diga isso, você é muito usado por Deus. Sou um vaso, não sou nada, mas ele quer um elogio. Não, rapaz, você... A falsa humildade pesca reconhecimento com palavras de negação. Tem um camarada por aí que quando ele termina de ministrar, e aí, como é que foi? Preguei bem? Quer receber um elogio, quer receber um reconhecimento. Quando eu terminar de pregar, quando eu terminar de cantar, quem tem se agradado do que eu fiz é Deus. E aí, Senhor, o que tu achou do meu ensino? O que tu achou da minha pregação? O que tu achou do meu louvor? O que tu achou do meu culto? Porque é para Ele, é para a glória dEle. Glória a Deus. Amém? Um convite à humildade. Ponto de número 3. Quem pode ler para nós aí, que depois a gente vai fazer um resumo aqui da questão do capítulo 13. Quem pode ler esse ponto para nós? A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com Ele sobre mansidão e humildade. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Glória a Deus. É um convite à humildade. Convite a imitarmos a Ele na medida do possível. Assim como eu fiz, façam vocês também. Então, para nós fecharmos aqui, eu coloquei 6 pontos aqui. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Por que essa atitude? Por que esse gesto? Por que essa parábola encenada? Primeiro, já vimos aqui exemplo de humildade. Eles eram orgulhosos. Ninguém quis se levantar lá e lavar os pés dos outros. Orgulho. Orgulho estava enraizado no coração deles. Então, como uma repreensão ao orgulho. Exemplo de humildade como uma repreensão ao orgulho, à prepotência deles. Como uma ilustração de nossa purificação diária. Todos os dias. Como já falei aqui. Porque essa velha natureza, às vezes ela quer ressurgir. A velha natureza, às vezes ela quer se impor. Por isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas que é uma luta constante entre a carne e o espírito.
E olha quantas são as obras da carne. 16. E o fruto do Espírito, no plural, que tem as 9 virtudes. Purificação diária. E o fruto tem a ver com o nosso caráter. Tem a ver com maturidade do nosso caráter. Infelizmente, principalmente falando aqui do nosso arraial pentecostal, se dá muita ênfase aos dons e se esquece o fruto. E a purificação diária é o Espírito que produz em nós essas virtudes. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então a gente tem que subjugar essa natureza pecaminosa, não é o corpo. Já ouvi muito crente dizer assim, temos que judiar essa carne, referido ao corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. Natureza pecaminosa não é esse corpo. O corpo é neutro. Se você se colocar a serviço de Deus, a serviço do Espírito, o seu corpo será usado para a glória de Deus. E o contrário, se você se colocar à disposição do inimigo, das coisas do mal, o seu corpo será usado para o mal. Então a purificação tem que ser diária. E aí, como falei, a ênfase no nosso meio é muito aos dons, porque os dons aparecem. Os dons têm a ver com o carisma, com a exposição, como a irmã Elba falou aqui, ostentação. Eu tenho dom. E aí aparece muito, mas o caráter não. O caráter está escondido. Porque reputação é uma coisa, caráter é outra. Reputação é aquilo que os irmãos pensam a respeito de mim. Caráter é aquilo que realmente eu sou. Então, o fruto do Espírito vem para isso. E aí nós temos o exemplo da igreja de Corinto, que dava ênfase aos dons, mas não tinha fruto, era uma igreja carnal, era uma igreja mundana. E a igreja de Tessalônica dava ênfase ao fruto e se esquecia dos dons. Tanto é que Paulo teve que dizer assim, não apaguem o Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinai tudo e retende o que é bom. Amém? Como ilustração da nossa purificação diária. Era um alerta também para Judas. Jesus estava dando um alerta para ele. Judas não foi alguém predestinado para o inferno. Não foi. Ele teve a oportunidade, assim como Pedro, de se arrepender. Mas há uma diferença entre Pedro e Judas. Judas não se arrependeu. Judas sentiu remorso. Remorso. Você chora. Né? Você fala que errou. Né? Mas não muda. Porque o arrependimento envolve a mente, o coração e a vontade. Chegou em Judas na mente, chegou no coração, mas não mudou. Não teve sentimento de arrependimento. Então Jesus estava dando um alerta para ele ali. O que tens para fazer, faz-o depressa. Faz-o depressa. Que alerta. Capítulo 13, versículo 18. Vai falar sobre esse alerta. 13 e 18. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Me deu coices. Me coiciou. É a expressão aqui. O que come comigo. Eu sei bem os que tenho escolhido. E desde o início Jesus sabia quem ele era. Nunca foi convertido. Chegava até a roubar dinheiro. Roubava dinheiro. Porque ele era o tesoureiro da equipe. Já pensou? E quando lá Jesus está derramando, aquela mulher está derramando aquele vaso de unguento, aquele produto precioso e caríssimo, olha a hipocrisia dele. Não, para que fazer isso? Podia se vender e dar aos pobres. Olha a mentira, a hipocrisia. Ele estava querendo era ficar com dinheiro para ele. No versículo 19, Jesus revela o
que ele, na verdade, Jesus, o que ele revelou, né? No 19, ele dá motivo que ele revelou. Para que quando acontecesse, ele soubesse, eu sou. Desde agora vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. O motivo, lá na frente, ele sabia que Jesus é Deus. Glória a Deus. Então, voltando aqui a Judas, irmãos, ele não era predestinado. Tá? Não existe ninguém predestinado para o inferno. Ele teve a chance de se arrepender. Então, a gente crê na predestinação não fatalista. Isso é predestinação fatalista. Não é o nosso assunto aqui, mas ele não era predestinado para o inferno. Não existe ninguém predestinado para o inferno. Todos têm a chance de arrependimento. O que a gente vai fazer com as passagens da Bíblia? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, não é o eleito só, o que foi predestinado para a vida eterna. O eleito vai crer. Aquele que Deus predestinou para o inferno não vai crer. Não existe isso. João 1 João 2:2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Então Jesus morreu por todos. Por todos. O senhor falou no começo anteriormente, ele já sabia que o Judas ia fazer o que fez. Para cumprir a escritura, mas ele mas mesmo assim estava dando oportunidade. Estava dando oportunidade. Nós vivemos de escolhas. De escolhas. Quando Deus falou com Moisés lá no deserto, falando com o povo, eles que colocam diante de vocês, né? Deus deu a opção de escolha para eles. Escolha. Não é uma obrigação, nós temos o direito de escolher se queremos ser, é correto ou não. Livre arbítrio, né? Livre arbítrio. Escolha. Porque senão a gente seria meros robôs, né? Porque é muito inconcebível essa ideia, irmãos. Porque, segundo essa teologia, esse ensino, Deus é aquele que decreta o mal. Ele decreta. E aí, se alguém dá um exemplo aqui simples, estuprou uma menininha, Deus decretou aquilo. Não foi uma questão da escolha da pessoa, né? Não foi uma questão de livre-arbítrio, não, Deus decretou aquilo. Ele decreta para a glória dele. Ele decretou a perdição eterna do ímpio para a glória dele, irmãos. Olha, entre predestinação fatalista e universalismo, pastor Felipe, eu fico com o universalismo. Não concordo com a doutrina universalista que no final Deus vai salvar todo mundo. Não concordo. A Bíblia não fala sobre isso. Não diz nada sobre isso. Não existe isso. Tem que crer em Jesus. Né? Tem que crer em Jesus, e quem não andar segundo a palavra, a gente sabe que vai para o inferno. Então é verdade que Deus falou para o Caim lá antes dele matar o irmão dele. Bem, o pecado está aí, ó. Mas cabe a ti. Cabe a ti. Cabe a ti não abrir a porta. Não abrir a porta. Bem colocado. Isso aí. Então, outro ponto aqui, por que Jesus lavou? Como uma imagem de sua humilhação, que a gente já leu aqui, Filipenses, né? Citou aqui, Filipenses 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ali foi tomada a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Se tornou semelhante a nós. E achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou. Deus o exaltou. Deus o exaltou. Deus o exaltou. É Deus que exalta no momento certo e na hora certa. Soberanamente, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Ele é o Senhor e nós somos servos dele. Aleluia! Como um lembrete também aqui de sua união e comunhão com aquele que crê. União e comunhão com aquele que crê, através da lavagem.
Se eu não te lavar, Pedro. E aí alguns, Pedro, outros já dizem que, quem sabe foi um outro, depois Jesus foi para Pedro, mas a ordem não importa. A ordem não importa. O que ele estava ensinando ali para os discípulos era uma lição de humildade, de santidade. Se eu não te lavar, e se você não passar por essa purificação, você não tem parte comigo. Qual é a lição primordial desse capítulo? Humildade. Humildade, humildade, humildade. Que o Senhor nos guarde o nosso coração, que o Senhor guarde o nosso coração do orgulho, da arrogância, porque a arrogância precede a ruína. Tem um livro, até eu perdi, não sei se eu emprestei, não sei se o pastor Felipe já ouviu falar do pastor José Gonçalves, Por que caem os valentes? Perdi esse livro. Por que caem os valentes? Por causa disso. Por não trilharem o caminho da humildade. Por não trilharem o caminho que Jesus trilhou. E que a gente deve trilhar também. Aprendei de mim. Aprendam de mim. Não aprendam do fulano, não aprendam do ciclano. Claro, coisas boas sim, mas aprendam de mim. Eu sou mestre por excelência. Eu sou exemplo supremo. Amém? Tinha 10 minutos aí pela frente, mas eu quero terminar às 10 horas, né? Porque era isso que a gente tinha para falar aqui dentro dessa lição. Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus abençoe essa igreja cada vez mais. Presbítero Eloy, Deus abençoe.